Você já percebeu como, às vezes, um vídeo aparece exatamente no minuto em que sua fé está por um fio? E parece que alguém te encontrou no meio do cansaço? E se eu te dissesse que esse impulso de clicar aqui não foi só curiosidade? Foi um chamado para você continuar, sem desistir agora, porque Deus trabalha no tempo certo, e a palavra dele não volta vazia. Nos próximos minutos, você vai entender um princípio espiritual da Bíblia que Florence Scovel Shinn insistia em repetir com reverência. Quando a promessa parece demorar, não é atraso, é alinhamento. Você vai enxergar como a espera pode ser a parte mais sagrada do processo. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você já tenha orado, jejuado, chorado e ainda assim sinta que nada mudou. Pensa numa cena simples, mas viva. Início do século passado, um quarto silencioso, luz fraca atravessando a janela e Florence com a Bíblia aberta no colo, como quem segura um mapa em meio a uma tempestade. Ela não lia as Escrituras como um texto distante. Ela lia como quem escuta a direção, e o que ela mais buscava ali não era explicação, era certeza. Certeza de que Deus não é confuso, de que a promessa não é uma provocação, e de que o céu não se diverte com a dor de ninguém. Ela entendia o que Provérbios 18:21 revela: a vida e a morte estão no poder da língua, e por isso, em vez de alimentar a ansiedade com palavras amargas, ela treinava a alma para falar com fé e agir com coragem. Talvez você esteja exatamente aí. Você tenta manter a esperança, mas por dentro se pergunta por que demora tanto. Você começa o dia forte e termina exausto. Você ora, mas sente que a mente grita mais alto. Você até crê. Só que tem horas em que a realidade parece fazer questão de te desmentir. E esse é o ponto delicado. Não é que Deus não esteja ouvindo. Muitas vezes, é você que está pedindo do lugar da urgência, enquanto o céu está te ensinando a receber do lugar da confiança. Jesus disse: pedi, e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. Mas também ensinou que a fé verdadeira não é só palavra, é movimento. Fé que cria resultado anda junto com atitude, com preparo, com passos pequenos, porém constantes. E deixa eu te aliviar com uma verdade simples. Você não precisa ser perfeito para ser alcançado. Você não precisa saber falar bonito, nem ter uma fé heróica. Deus nunca complicou o caminho dos filhos. O que Ele pede é um coração inteiro e uma decisão: continuar. Porque às vezes, a maior batalha não é contra a falta, é contra a vontade de desistir no dia anterior ao cumprimento. Mas antes de eu te mostrar a declaração bíblica que vai te sustentar quando a espera apertar, você precisa entender por que Florence dizia que algumas portas só se abrem quando a alma aprende a permanecer, mesmo sem sinais. Você precisa saber, Florence não ensinava atalhos, ela ensinava alinhamento. E alinhamento, às vezes, dói. Porque ele revela o quanto a nossa pressa tenta mandar mais do que a nossa fé. E é aqui que Deus começa a falar com você de um jeito que não é barulho, é direção. Houve um período em que Florence atravessou dias em que nada parecia se mover do lado de fora. Ela via gente trabalhando duro e ainda assim caindo em escassez. Via pessoas piedosas, cheias de boa intenção, mas vivendo como se estivessem sempre implorando licença para existir. E, ao mesmo tempo, ela via algo curioso. Quando alguém parava de mendigar no espírito e começava a se posicionar como filho, as circunstâncias mudavam. Não porque Deus se rendeu ao pedido, mas porque a pessoa finalmente se alinhou ao que Deus já tinha prometido. Ela entendia que a Bíblia não é só consolo, é contrato de aliança, e aliança tem linguagem, tem postura, tem uma forma de falar que não nasce da ansiedade, mas da certeza. Foi por isso que ela se agarrou tanto a Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Repara na força disso. Se tardar, espera-o. Não é uma espera vazia, é uma espera com fé acesa. É o tipo de espera que não paralisa. É o tipo de espera que prepara a casa antes do milagre chegar.
E se você sentiu de clicar aqui, eu preciso te dizer com carinho. Talvez Deus esteja te chamando justamente para essa maturidade. Não para te testar como se você tivesse que provar algo a Ele, mas para te fortalecer por dentro, para que quando a bênção chegar, ela não te quebre, ela te estabeleça. Porque tem coisa que você pediu e Deus disse sim, mas Ele não entrega de qualquer jeito, Ele entrega no tempo certo. E tempo certo não é o tempo da sua pressa, é o tempo da sua estrutura. Às vezes você acha que a demora é falta de amor, mas é proteção. Você acha que é silêncio, mas é preparação. E sim, tudo acontece por algum motivo. Não no sentido de que Deus deseja sua dor, mas no sentido de que Deus não desperdiça nada. Romanos 8:28 é uma âncora aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que você não entende, até o que você não queria, até o que você chorou. Agora, deixa eu tocar num ponto delicado, com muito respeito. Existe uma crença religiosa que machuca muita gente. A ideia de que esperar significa aceitar sofrimento calado, como se Deus quisesse você pequeno. Florence confrontava isso com Bíblia na mão e humildade no coração. Ela dizia: Deus não te chamou para viver prostrado, Ele te chamou para viver firmado. Esperar não é se conformar com o caos. Esperar é recusar o desespero. É sustentar no espírito aquilo que ainda não apareceu no natural. E é aqui que entra o princípio central, o que Florence chamava, com base nas Escrituras, de palavra enviada com missão. Deus criou pela palavra, haja luz. Gênesis 1:3. Jesus não vivia só pedindo, ele falava com autoridade. Acalma-te. Marcos 4:39. E a Bíblia ensina que nós não somos deuses, mas somos feitos à imagem e semelhança, chamados a cooperar com Deus com fé e obediência. Gênesis 1:27. Por isso, Provérbios 18:21 não é poesia, é lei espiritual. E Marcos 11:23-24 não é metáfora, é instrução sobre fé que cria resultado. Só que tem um detalhe que quase ninguém te explica. Tem oração que nasce do medo, e tem oração que nasce da filiação. A primeira implora como quem acha que Deus pode negar. A segunda declara como quem confia no caráter do Pai. E quando você muda esse lugar interno, sua vida começa a mudar de fora para dentro. Agora, antes de eu te levar para as histórias, porque você vai se reconhecer nelas, eu quero fazer um ritual simples, bíblico e profundo com você. Não é superstição, é confissão. Romanos 10:10 diz que com a boca se confessa. E Florence acreditava que quando você escreve uma declaração, você sela uma decisão. Então faz assim, vai nos comentários agora e escreve, com calma, como quem assina uma aliança com Deus. Eu vou esperar em fé, o tempo certo do Senhor vai se revelar. Respira fundo antes de escrever. Fecha os olhos por 3 segundos e escreve sentindo a presença de Deus. Não como quem repete frase, mas como quem decide continuar. Pronto? Então vem comigo, porque agora eu vou te mostrar 3 vidas diferentes, 3 dores diferentes, e o mesmo padrão. Pessoas comuns que quase desistiram, mas permaneceram, e viram Deus agir de um jeito que só o céu faz. A primeira história é de uma jovem que morava com o noivo, e acreditava, sinceramente, que precisava apenas aguentar mais um pouco. A cada ano, ela mudava de emprego. Entrava cheia de esperança, dava o melhor de si, trabalhava além do que pediam, vestia a camisa da empresa como se fosse parte da própria identidade. Em troca, recebia promessas vazias. Ano que vem melhora. Você é importante para a equipe. Confia, sua hora vai chegar. Mas a hora nunca chegava. O salário não acompanhava o esforço, o reconhecimento nunca se materializava e o cansaço foi se acumulando em silêncio. Ela orava pedindo força para continuar, sem perceber que Deus não estava pedindo resistência, estava pedindo discernimento. Cada ambiente era um teste, não porque ela não fosse capaz, mas porque aquele não era o lugar dela. Quando finalmente chegou ao limite,
Com o coração cansado e a alma entristecida, ela tomou uma decisão difícil. Saiu, sem garantias, sem aplausos, apenas com fé. Decidiu começar o próprio negócio, mesmo com medo. E foi ali, naquele passo de obediência tardia, que tudo começou a se alinhar. As portas certas se abriram, as pessoas certas apareceram, e pela primeira vez, ela não se sentiu drenada, se sentiu viva. O que parecia atraso era, na verdade, Deus esperando ela sair do lugar errado para colocá-la no lugar certo. A segunda história é de uma mãe que vivia com a própria avó, sustentando a casa como podia, carregando a sensação constante de estar falhando. 3 gerações dividindo o mesmo teto, e ela se perguntando em silêncio quando a vida de verdade começaria. Ela orava todos os dias, mas suas orações estavam cheias de culpa, como se estivesse sempre devendo algo a Deus. Um dia, lendo a Bíblia de madrugada, parou em Abacuque e sentiu algo diferente. Não foi alegria imediata, foi descanso. Pela primeira vez, ela não pediu mudança, declarou confiança. Nada aconteceu de imediato, mas algo se reorganizou dentro dela. Ela começou a agir com mais clareza, retomou planos antigos, organizou o que estava bagunçado havia anos. Meses depois, surgiu uma oportunidade que respeitava sua realidade e trouxe estabilidade à casa. Ela entendeu que o tempo não estava contra ela, estava trabalhando a favor. A terceira história é de um casal com uma criança pequena, vivendo no limite emocional e financeiro. O amor existia, mas o medo do futuro roubava a paz do presente. Conversas sobre dinheiro sempre terminavam em tensão. O pai daquela criança orava escondido, com vergonha de admitir que estava esgotado. Um dia, cansado de pedir, ele decidiu apenas confiar. Declarou que Deus não falha e que a provisão viria no tempo certo. No dia seguinte, nada mudou. Na semana seguinte, também não. Mas aos poucos, pequenas oportunidades começaram a surgir. Nada espetacular, nada instantâneo, mas suficiente para restaurar a dignidade. Antes do dinheiro se organizar completamente, algo maior aconteceu. A paz voltou para dentro daquela casa. E quando a paz voltou, as decisões começaram a dar fruto. Percebe o padrão? Vidas diferentes, famílias diferentes, caminhos distintos, mas o mesmo Deus agindo no tempo exato. Não eram pessoas especiais. Eram filhos cansados que pararam de insistir no lugar errado e decidiram confiar no processo divino. E quando isso acontece, o céu começa a cooperar de forma silenciosa, precisa e transformadora. Antes de continuar, respire fundo, de verdade. O que você vai ouvir agora não é pesado, não é complicado, não exige força espiritual nem desempenho religioso. Pelo contrário, é exatamente aqui que muitas pessoas se confundem e acabam sofrendo além do necessário. Florence sempre alertava. Quando o princípio é simples demais, o ego resiste, mas o espírito reconhece. E é por isso que tantos desistem exatamente antes do tempo certo. Florence ensinava que Deus não trabalha no nosso relógio emocional, mas também não trabalha em atraso. O tempo de Deus é perfeito porque ele responde a alinhamento, não a desespero. Abacuque 2:3 não diz, talvez se cumpra. Diz que a visão tem um tempo determinado e que ela certamente se cumprirá. O problema é que o coração humano confunde demora com abandono. E quando isso acontece, a pessoa começa a forçar portas que Deus ainda não abriu, ou pior, portas que ele já fechou. Aqui está a revelação que Florence encontrou nas Escrituras e viveu na prática. O desejo que nasce em você não é criado no futuro. Ele é revelado no presente. Hebreus 11:1 não fala de fé como esperança distante. Fala de fé como substância, algo que já existe, mesmo antes de ser visto. Isso significa que o cumprimento não começa quando você recebe. Começa quando você para de lutar contra o tempo. Florence chamava isso de descanso ativo. Não é passividade. É confiança em movimento, é agir sem ansiedade, é obedecer sem pressa, é declarar sem cobrança. Quando Jesus dizia,
Não andeis ansiosos. Ele não estava pedindo para ignorar a realidade, mas para não tentar acelerar aquilo que só se manifesta no tempo certo do Pai. O decreto que Florence ensinava nesse ponto não era um pedido desesperado, mas uma declaração simples, firme e profundamente bíblica. Escute com atenção, não como alguém que quer repetir palavras, mas como alguém que reconhece uma verdade espiritual. Eu confio no tempo perfeito de Deus. Nada está atrasado, nada está perdido. Tudo está se alinhando segundo a vontade do Pai. Pause por 3 segundos. Deixe essa verdade descer do pensamento para o coração. Quando você declara isso, você não está tentando convencer Deus. Você está alinhando a sua alma. E quando a alma se alinha, as decisões mudam, as atitudes se ajustam e o caminho começa a se revelar. É exatamente por isso que Salmos 37:4 não diz apenas deleita-te, mas promete que ele concederá os desejos do coração. Não porque você implorou, mas porque você aprendeu a confiar. Florence explicava que o maior bloqueio não é a falta de fé, mas o excesso de urgência. A pressa espiritual cria ruído. O descanso cria clareza. E Deus fala com clareza. Você não perdeu tempo. Você estava sendo preparado. Você não foi esquecido. Você estava sendo alinhado. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que o céu começa a cooperar. Se isso tocou seu coração, se algo dentro de você ficou em silêncio agora, não siga adiante como se fosse apenas mais um vídeo. Curta este conteúdo, não como apoio ao canal, mas como um selo espiritual. Um eu recebo silencioso diante de Deus. E se alguém vier à sua mente enquanto você ouve isso, compartilhe. Às vezes, Deus usa uma simples mensagem para impedir alguém de desistir no último momento. Existe uma razão espiritual muito clara para tudo isso funcionar. E ela está escrita desde o princípio. Florence nunca ensinou nada novo. Ela apenas traduziu aquilo que sempre esteve escondido à vista de todos. Deus criou o mundo pela palavra. Haja luz. E houve luz. Não houve ansiedade, não houve pressa, houve ordem, intenção e autoridade. Quando você entende isso, percebe que o tempo de Deus não é atraso, é maturação. Assim como uma semente não nasce no mesmo dia em que é plantada, nenhuma promessa se manifesta antes de estar pronta para sustentar você. A Bíblia deixa isso explícito quando diz que há tempo para tudo debaixo do céu. O problema é que o coração ferido quer resultado antes de transformação. Florence observava que muitas pessoas até declaram corretamente, mas continuam vivendo emocionalmente como se Deus estivesse devendo algo a elas. E isso cria um conflito interno. A boca declara fé, mas o corpo vibra desespero. Deus responde à integridade interior, não à performance externa. Quando você descansa no tempo certo, algo poderoso acontece na mente. Romanos 12:2 fala da renovação da mente como chave para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é só espiritual, é neurológico. Pensamentos repetidos moldam respostas automáticas. Quando você vive em urgência constante, seu corpo entra em estado de sobrevivência. Mas quando você confia, o cérebro sai do modo de ameaça e entra no modo de criação. Florence ensinava isso sem usar termos modernos, mas ela já sabia. A fé verdadeira acalma antes de agir. Até a ciência moderna confirma esse princípio. Emoções sustentadas alteram decisões, foco e até percepção de oportunidades. Não é que Deus demora, é que, enquanto a alma está em guerra, ela não enxerga portas abertas. Abacuque 2:3 não diz apenas para esperar, diz para não desistir, porque a promessa certamente se cumprirá. O verbo é certeza, não possibilidade. E aqui está a diferença crucial entre a oração comum e o decreto alinhado. A oração ansiosa pede para Deus fazer algo no futuro incerto. O decreto de fé afirma uma verdade presente. Não é arrogância espiritual, é identidade. Jesus nunca orou dizendo: Pai, talvez o Senhor cure. Ele dizia:
levanta-te e anda, porque ele sabia quem era e em quem confiava. Florence dizia: quando você ora como filho, o céu responde como pai. Quando a dúvida aparecer, e ela aparece, não lute contra ela com medo. Observe, a dúvida é só a mente tentando voltar ao controle. Você não precisa repetir declarações 1000 vezes. Precisa sustentar uma decisão com paz. A fé não grita, ela permanece. E tudo o que permanece, frutifica. Talvez agora você esteja entendendo por que tantas coisas não deram certo antes. Não era castigo, era preparo. Não era rejeição, era redirecionamento. Deus não desperdiça lágrimas, nem atrasos aparentes. Tudo coopera para o bem daqueles que confiam, mesmo quando ainda não compreendem. Se isso está clareando algo dentro de você, respire. Você não precisa correr. O tempo certo já está em movimento. Feche os olhos por um instante. Não tenha pressa. Este momento não compete com nada do seu dia. Deus também quer falar com você agora. Respire fundo, devagar, como quem solta um peso antigo que nem percebeu que estava carregando. Imagine-se daqui a alguns meses. Não um futuro distante, mas um futuro possível. Você acorda e, antes mesmo de lembrar dos problemas, sente algo diferente no peito. Não é euforia, é paz. Aquela paz que não depende de respostas completas, mas da certeza de que algo se encaixou por dentro. Você percebe que não acorda mais em estado de alerta. O medo já não comanda seus pensamentos. As decisões começam a fluir com mais clareza. Você age sem ansiedade, fala sem pressa, escolhe com mais sabedoria. E pouco a pouco, a vida começa a responder. Não porque você forçou, mas porque finalmente parou de lutar contra o tempo de Deus. Essa cena não é fantasia, é promessa. Jeremias diz que os planos do Senhor são de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E promessa não depende do seu humor do dia, depende da fidelidade de quem prometeu. Você chegou até aqui porque sua alma estava cansada. Talvez ninguém tenha percebido, mas Deus percebeu. Cada noite mal dormida, cada oração silenciosa, cada momento em que você pensou em desistir e não desistiu. A palavra diz que Ele guarda cada lágrima. Nada foi em vão. Tudo o que parecia atraso estava formando em você algo que não se aprende em dias fáceis: maturidade espiritual. O tempo de Deus não apenas entrega coisas, Ele constrói pessoas. E aqui está uma verdade que quase nunca é dita claramente. Você não precisa de intermediários para acessar esse lugar. Não precisa de alguém especial, nem de fórmulas secretas. Desde que você recebeu Cristo, o Espírito Santo habita em você. Isso significa que a fonte da direção, da paz e da confirmação já está aí dentro. Florence apenas lembrava as pessoas disso. Ela não se colocava como ponte. Ela apontava para dentro e para a palavra. O reino de Deus não está distante, nem preso a um evento futuro. Ele está dentro de você. E quando você para de correr atrás do tempo, começa a caminhar com ele. É nesse ponto que a vida muda de ritmo. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você para de sangrar por dentro enquanto espera. Agora, faça um acordo silencioso consigo e com Deus. Amanhã, quando acordar, antes de tocar no celular, antes de organizar o dia, declare com calma, com verdade, com gratidão antecipada: eu confio no tempo perfeito de Deus. Nada está atrasado. Tudo coopera para o meu bem. Diga uma vez, não como quem tenta convencer o céu, mas como quem descansa nele. E então viva o dia como alguém que sabe que está sendo guiado. Se você sente que precisa caminhar com constância, se alimentar dessa verdade todos os dias, inscreva-se no canal. Não como um gesto automático, mas como uma decisão espiritual. Transformação não acontece em um único momento. A palavra diz que somos transformados de glória em glória. É processo. É continuidade. É caminhada. Aqui, você não está sozinho. Leia os comentários. Veja quantas pessoas estão declarando fé,
superando o cansaço, reencontrando direção. Isso é corpo, isso é comunhão. E no próximo vídeo, vamos revelar um princípio que Florence ensinava apenas quando percebia que a pessoa já estava pronta. Como reconhecer os sinais de que Deus está prestes a virar uma estação da sua vida. Fique, continue, persevere. O tempo certo já começou. Antes de sair deste vídeo, permita que esta verdade se assente profundamente em você. Deus não se atrasou. Você não errou o caminho. Nada do que você viveu foi desperdiçado. A palavra declara que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso significa que o processo ainda está em andamento e você está exatamente onde deveria estar hoje. Não por mérito, nem por força própria, mas porque o céu continua trabalhando a seu favor, mesmo quando você não vê. Você não é alguém abandonado esperando um milagre. Você é filho, é filha, em formação para carregar aquilo que pediu em oração. E Deus não entrega promessas a quem desistiria no meio do caminho. Siga em frente, continue declarando, continue agindo. O que foi liberado no espiritual encontrará o tempo certo para se manifestar no natural. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que a direção do Senhor seja clara nos seus próximos passos e que você reconheça, dia após dia, que Ele nunca soltou a sua mão. Em nome de Jesus. Amém.